Queridos, paz de Cristo Jesus, hoje certamente tem uma semente de Deus para ser lançada no seu coração e eu quero convidá-lo a me acompanhar na leitura do texto que se encontra em Filipenses, capítulo de número 1, e nós faremos hoje a leitura dos versos 14, 15, 16, 17 e 18, e diz assim: E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me alegro. Sim, sempre me regozijarei. O tema da nossa reflexão de hoje diz o seguinte: não perca o foco, passe por cima e siga em frente. Irmãos, você tem nos acompanhado. Imagina você, diante de tudo que Paulo já narrou dos acontecimentos, agora chega aos seus ouvidos de que a igreja está vivendo um problema de ordem interna. Os trabalhadores, os obreiros, pessoas que deveriam estar contribuindo para o progresso do Evangelho, estão fazendo a obra, mas estão fazendo a obra movidos por sentimentos pecaminosos. O apóstolo Paulo vai identificar aqui alguns desses sentimentos. Ele vai falar sobre inveja, sobre discórdia, sobre contenda. Ele vai falar sobre falta de sinceridade e certamente saber disso gera tristeza no coração de qualquer líder. Como é triste você saber que dentro da sua equipe de trabalho existem pessoas que estão trabalhando com motivações erradas. Ele reconhece que existem inúmeras pessoas que estão sendo mais ousadas, estão sendo movidas por amor, por boa vontade, por alegria em fazer a obra. Mas ele também entende que nesse meio existem pessoas que estão fazendo a obra, mas em busca de outros interesses. Interesses pessoais, interesses escusos, prestígios, autoengrandecimento. E Paulo reage a tudo isso. Ele reage e essa reação é que eu quero chamar a sua atenção. Paulo, ele não perde o foco. Paulo, ele continua focado na sua missão. Ele sabe que ele não tem tempo a perder. Ele sabe que ele não pode ficar preso a determinadas churumelas. Ele sabe que ele não pode permitir o seu coração se contaminar, o seu coração se abater e desanimar diante da missão que ele tem a realizar. O tempo é breve, o tempo é curto. Paulo poderia muito bem, nesse momento, se levantar e começar a defender a sua reputação. Paulo poderia começar a agredir os seus opositores. Paulo poderia dedicar grande tempo da carta a ficar falando sobre essas pessoas ou essas situações com um tom de lamento. Mas ele dá de ombro, ele vai dizer o que importa. O que importa? Para mim, o mais importante é que o Evangelho continua sendo pregado. Eu não tenho condições de controlar a motivação no coração das pessoas. Paulo não está levantando na igreja um problema de doutrina. Não é um problema de heresia. A igreja não está vivendo um problema de doutrinamento errado. O Evangelho realmente está sendo pregado, a obra realmente está sendo feita. Mas ele identifica que por trás disso existem motivações escusas, mas ele não fica preso a isso. Ele não perde o foco. Olha, quando nós estamos envolvidos com a obra do Senhor,
quando nós estamos diante de determinados trabalhos, a gente precisa ter muito cuidado para a gente não se distrair e não perder o foco. Eu tentei encontrar uma figura da situação que Paulo estava vivendo. Eu entendi mais ou menos o seguinte: você é um caminhoneiro, você precisa levar uma carga preciosa para pessoas que estão aguardando a alimentação chegar. Só que você acaba percebendo que a estrada que você vai percorrer é uma estrada cheia de buraco. É uma estrada que não está bem asfaltada. É uma estrada que ela está em desnível. Isso vai fazer com que a viagem seja uma viagem pesada, uma viagem mais lenta, uma viagem desconfortável. Paulo tem consciência disso, mas ele continua a viagem. Ele não para o caminhão, ele não senta no asfalto ou no meio-fio e fica lamentando: poxa, se a estrada fosse melhor, se as condições fossem melhores. Ele não fica assim. Ele segue em frente apesar das dificuldades. E é essa semente que eu quero hoje deixar no seu coração. Eu aprendi uma lição lá atrás, já há alguns anos atrás. Ela está registrada em Eclesiastes, capítulo 11, versículo 4. E ela diz assim: aquele que olha a força do vento e a negritude das nuvens, ele nunca lançará semente e ele nunca colherá nada. O que o texto está dizendo? Se você perder o foco e ficar olhando para os problemas, você vai deixar de fazer aquilo que você foi chamado para fazer e aquilo que você tem nas mãos para realizar. Você pode ser produtivo mesmo as condições não sendo tão favoráveis assim. Eu gosto do ipê. O ipê é uma árvore que eu aprendi a amar aqui na cidade de Resende. Eu nunca tinha me deparado com isso, mas eu aprendi a amar. Porque quando chegava no período do inverno, e aqui em Resende as 4 estações do ano, elas são bem definidas, quando chegava no período do inverno, período frio, e aqui faz frio, eu comecei a observar que a cidade ficava florida. Eu comecei a observar na beira-rio e em diversos outros lugares flores amarela, branca, lilás, rosa. E eu ficava pensando: mas eu passo por aqui, eu nunca vi isso. E como é que eu nunca tinha percebido essas flores? Eu comecei a pensar: também não é primavera? Primavera é a estação das flores. O inverno normalmente é aquela estação onde as plantas, as flores, elas ainda estão mais encolhidas e se preparando para a condição favorável da primavera para florescer. E aí a lição que eu pude aprender, eu fui pesquisar também, é que os ipês, eles não esperam as melhores condições para produzir as suas lindas flores. Eles vão contra a tendência. Eles não esperam a situação ficar favorável para começar a florescer. Apesar do frio, apesar da dificuldade, os ipês conseguem florescer. O que Paulo está dizendo e o que Paulo está fazendo é isso. Apesar das dificuldades que já aconteceram na sua vida, apesar das lutas internas dentro da igreja, ele não perdeu o foco. Ele seguiu em frente, porque ele tinha um chamado e uma obra a realizar. O que te faz desanimar na obra do Senhor? O que te faz desanimar diante da vida e diante das responsabilidades e dos afazeres que você tem? Se você está esperando as melhores condições para frutificar, pode ser que você vai parar no meio do caminho. Mas se você entender: posso todas as coisas naquele que me fortalece, independente das situações desfavoráveis, você vai seguir em frente. Portanto, recebe essa semente de Deus no seu coração. Não perca o foco. Siga em frente e passa por cima das dificuldades que você enfrenta. Um grande abraço e um beijo no seu coração.